Glória a Deus. Senhor, nós agradecemos por mais um momento reunidos, podermos aprender sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, sobre a verdade. Agradecemos por esta manhã, por essa semana que está começando. Nós Te louvamos, Pai, por cada vida que está aqui presente, os irmãos que vão acompanhar online. Jesus, nós Te agradecemos porque todos os dias o Senhor tem nos ensinado coisas novas. E se nós estamos aqui nesta manhã é porque estamos dispostos, Espírito Santo, a aprender mais, a abrir o nosso entendimento. Então, nos ajuda a compreender a mensagem que o Senhor quer nos transmitir para que nós possamos repassar a outros. Jesus, nesta manhã eu peço que o Senhor esteja conosco aqui nesta aula, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem se sentar, irmãos, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Eu falei assim para o Eduardo, essa noite eu fiquei muito ansiosa. E toda vez que eu venho falar para vocês, eu fico muito ansiosa, de verdade. Eu fico super apreensiva, né? Mas, como diz o pastor Paulo, é só começar a falar que a gente já se acostuma, né? Então, hoje nós temos a nossa aula, que é sobre o grande comissionamento. E o objetivo da lição de hoje é descrever os 4 desafios que caracterizam a grande comissão. Então, todos têm a revista aí, né? Todos têm a revista para acompanhar. Então, quando a gente fala de caracterizar, a gente está falando de caráter, né? A gente lembra lá da essência, que é o que vai tornar a nossa grande comissão o que ela é. Então, para nós podermos iniciar, alguém pode ler o texto bíblico, por gentileza? Que é do Mateus, capítulo 28, do verso... Isso, pode ler. Esse é o nosso texto bíblico de hoje, no qual nós vamos desenvolver a nossa aula. E os tópicos de hoje são sobre a grande comissão. Nós teremos o desafio de ir, que é o, portanto, ide. O desafio de batizar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O desafio de ensinar, ensinando-os tudo que eu vos tenho ordenado. O desafio de discipular, que é o fazer discípulos de todas as nações. E a dádiva da presença, que é no final, Jesus fala assim: eu estou convosco permanentemente até o fim dos tempos. Então, o Senhor Jesus nos dá essa promessa de que Ele vai estar conosco, né? Não estarei, eu estou convosco permanentemente. Permanecer, lembra? É ficar. Amém? E a nossa introdução, alguém pode ler, por favor? Está na revista aí, na página 19. Se vocês quiserem dar um risquinho aí, são 4 desafios: ir, batizar, ensinar e discipular. São 4 desafios, tá bom? Que nós vamos falar hoje. E quando ele fala ali, a responsabilidade, ela não é uma opção. Lembra que a gente aprendeu? Não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Então, a responsabilidade, ela não é uma opção a ser considerada. Ela é uma ordem, a gente viu isso na última aula com o pastor Paulo. É uma ordem que nós recebemos, que tem que ser obedecida, porque ela foi delegada por alguém revestido de toda a autoridade nos céus e na terra. Então, quem foi que deu essa ordem? Foi Jesus. Então, a gente recebeu daquele que recebeu o nome que
é acima de todo nome. A gente já vai falar sobre isso. Quando fala de comissão, de comissionamento, todos aqui entendem o que é comissionamento? Um agrupamento de pessoas? E aí, Luz, o que é comissionamento? Comissão. Um grupo de pessoas? Um grupo de pessoas, de fato? Então, comissionamento, se a gente for pesquisar lá no Google, no dicionário dele, a gente vai ver assim, ó, nomeação para um cargo ou função em comissão. E aí, quando a gente vai ver comissão, é o ato ou o efeito de cometer, de encarregar, de incumbir. Então, na verdade, é uma tarefa, como se fosse uma tarefa. A gente recebeu uma missão, né? A gente recebeu uma missão, a gente foi encarregado de fazer algo. E aí a gente fala, quem que deu, então, essa autoridade? Quem que recebeu toda essa autoridade para nos enviar, para nos encarregar? Foi ele. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Então, o Senhor Jesus, lá em Filipenses, quando a gente lê o capítulo 2, a gente vê Paulo falando sobre o quê? Que o Senhor Jesus, ele teve, a gente chama de kenosis. Para quem for estudar teologia, vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Mas é só uma expressão para dizer que Jesus, até o desenho é autoexplicativo. Ele esvaziou-se de si mesmo, para quê? Para vir até aqui e estar no nosso meio, estar, né, aqui no meio das pessoas, ensinando e mostrando como que fazia, como que trabalhava, como que se comportava ali. Então, o Senhor Jesus, ele veio e esvaziou-se da sua glória, mas ele 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Amém? Essa ordem que ele nos deu, ela é um pouco complicada e nós vamos ver isso. A gente já falou sobre as esferas e agora a gente vai falar sobre os desafios, que são realmente desafios. E quando a gente fala de Jesus, é interessante observar que existe um processo. E eu até coloquei assim, bem explicadinho para a gente poder desenvolver, que foi assim, Jesus não chegou e falou todo atropelado e já foi e voltou. Cumpriu o que ele tinha que fazer e voltou. Foram anos, né? Todo mundo já leu a história de Jesus aqui? Todo mundo já leu a história de Jesus. Então, ele teve um período aqui na Terra. Porque quando ele chegou, eu coloquei em 3 processos. Primeiro, ele chamou os discípulos para si. Então, disse-lhes Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Então, primeiro Jesus veio e chamou os discípulos para si. Depois, ele investiu tempo para ensiná-los. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos discípulos lhe solicitou, Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João, no caso ele estava falando de João Batista, ensinou aos discípulos dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus, se você observar lá a história, ele está o tempo todo ensinando as pessoas que estão à volta dele. Então, Jesus chama para si e Jesus investe tempo para ensinar. E depois Jesus faz o quê? Vai. Né? Jesus envia. Convocou então os 12 para junto de si e os enviou de 2 em 2. Então, o primeiro processo, Jesus chama os discípulos para si. Depois ele investe tempo para ensiná-los e depois ele envia para ministrar. Vocês já observaram 3 desafios aí? 3 desafios. Quando a gente está lendo o texto de Marcos, esse final do texto de Mateus ali, que é o nosso texto bíblico base de hoje, a gente vê que Mateus ele escreve ali como se fosse meio que um resumo de todo o livro dele, né? Porque ele está falando sobre uma missão universal. Ele está falando sobre os mandamentos de Cristo como um reflexo da vontade de Deus para todos os cristãos. E o ensinamento de Jesus como intérprete final e soberano da lei. Então, Mateus ali fala assim, Jesus estava conversando com eles e falou, então vão, façam discípulos de todas as nações. Que é todo o processo.
Ele meio que resume ali Jesus ordenando, mas ensinando tudo que ele veio fazer. E aí, eu coloquei isso aqui porque ele é muito importante. A gente já falou sobre isso e a gente sempre escuta isso daqui. Todos precisam saber e a gente precisa falar. Lembra que eu falei na quarta-feira sobre a luz? Todos precisam saber e a gente precisa compartilhar. E essa semana eu vi uma frase interessante que falava assim, ó, o cristão que tem Jesus e não compartilha é como se fosse um bombeiro que está entrando num prédio em chamas só para arrumar um quadro numa parede. Vai adiantar alguma coisa ele entrar só para arrumar um quadro na parede, Flávio? O prédio está em chamas, pode ter pessoas lá precisando de resgate, mas ele entrou só para arrumar o prédio na parede. Eu vou servir Jesus, mas eu vou servir ele ali no meu banco. É aquele meu lugarzinho ali, toda quarta, todo domingo, e tá ótimo. Então, a gente não pode ser silencioso, vamos dizer assim, quando se trata da nossa vida cristã. Amém? Até aqui alguma dúvida? Não? Vocês estão todos olhando para mim assim, ó. Então, a gente vai falar sobre o desafio de ir. Eu acho que esse é um dos mais difíceis, porque a gente sai da zona de conforto, né? Quando Deus fala assim, ó, vai lá, para mim, no caso, tá precisando de alguém com as crianças lá, então vamos ficar com as crianças. Vamos ficar com as crianças. Mas eu já falei isso várias vezes, gente. Eu não tenho tanta criatividade para fazer as coisas. Mas na hora sai alguma coisa. E eles, quando estão comigo, eles aprendem alguma coisa. Na campanha dos 12 dias, a gente falou sobre a videira. E foi o texto, né, é o texto da nossa revista, que Jesus fala assim, quando vocês estão em mim, vocês dão muito frutos, né? E eles aprendem. E é assim, é o Espírito Santo. Mas o desafio de começar, acho que é o mais difícil pra gente, né? Sair da onde a gente tá, que tá confortável, e eu acho que esse é o primeiro desafio que realmente é o mais complicado pra gente. Pode? Sim. É isso. Mas lembra dos processos que a gente falou agora de Jesus? Jesus chamou a gente e a gente está aqui aprendendo, certo? Então a gente está aqui aprendendo, ele está nos ensinando. Mas agora, com essa revista, a gente está aprendendo o quê? Que o Senhor está mandando a gente ir. A igreja é fora daqui. A gente vem aqui e a gente precisa estar em unidade? Sim, sempre. A gente precisa congregar, a gente é um corpo. A gente precisa estar em unidade. Mas a gente precisa lembrar também que o Senhor nos manda ir. Então, esse é o nosso primeiro desafio, que é, depois de ter aprendido tudo o que eu estou aprendendo aqui, é repassar o que eu aprendi. Até quando a gente falou sobre, a gente estudou a revista do apóstolo Paulo, vocês lembram quanto tempo ele ficou sendo discipulado? Mais de 10 anos, não foram? Quase 13 anos? É isso, pode me corrigir se eu estiver errado. Ele ficou muitos anos lá em aprendizado, para depois ele ir, de fato, né? E ele já tinha estudado antes. E é isso aí. Isso. Isso, porque quando chegar alguém, a gente precisa. Sim.
Isso. Ele... Uhum. É, a gente tem que estar em constante aprendizado. Uhum. Exatamente, a gente já vai falar sobre isso também. E quando Jesus fala, quando Deus fala com Josué, ele fala assim, ó, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando a gente vê o termo ali, esforça-te, se a gente for pegar lá no hebraico, a gente vai ver, não dá para ler muito bem ali, mas está escrito shazak. E shazak, a gente vai ver a tradução e vai estar assim, ó, seja firme, porque transmite uma força que cresce. Então, quando Deus fala com Josué, ele está mandando Josué ser firme. Então, é isso daí. A gente tem que ser firme. Na hora de ir, não é ser crente Maria Mole. Uma hora eu tô bem, outra hora eu tô bambeando. Né? Até a Rita riu muito quando a gente falou sobre isso. É eu ser firme. Então, Deus me mandou ir, eu vou. Eu sou firme no que eu tenho que fazer. E aí, até a revista fala assim, pode falar. Foi meio que uma surpresa, né, para ele. Porque ele estava lá acompanhando Moisés, de repente Deus, vai Josué, levanta, vai, vai. E aí Deus chega e fala, né, o nosso primeiro desafio para ele. Vai, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu vou estar com você. E a revista fala o quê pra gente? Que a igreja tem que estar em movimento. A igreja não pode ficar, que nem eu falei para vocês agora. Maria Mole, a gente tem que estar em movimento. E movimento significa o quê? O ato ou efeito de mover-se. Conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas por o mesmo fim. Então, qual que é o nosso propósito? É missões? Então, a gente tem que ir. Missões não é ficar só aqui onde eu estou, na igreja onde eu estou, na igreja local. É servir aqui também? Também. Também significa só aqui. Em movimento, dentro da matemática, existe o movimento uniforme, que acontece em velocidade constante. Lembra da esfera que eu falei para vocês? Ela não tem um fim. Um círculo, ele não tem um fim, ele continua. Ele não tem canto. Né? Agora a gente fala assim, ai, a aliança, nossa, a aliança ela é redonda porque não tem fim. Né? Um relacionamento não pode ter fim. Não é isso que a gente escuta quando é criança? Ai, por isso que a aliança é redonda. Mas, na verdade, é porque o movimento, ele é constante. Nosso movimento como cristão tem que ser constante. E aí o Billy Graham ele fala assim, que a Bíblia, ela não manda que os pecadores procurem a igreja. Mas ela ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Vocês viram em algum momento no texto Deus falar assim, fiquem onde vocês estão, os pecadores vão vir até vocês. Em algum momento a gente vê isso escrito? Que os pecadores viriam até a gente? Olha lá. E quem que tem que ir atrás deles? É. E ainda falando sobre Josué, é interessante que ele foi pego de surpresa, que nem o Diácono José Luiz falou, porque é o seguinte, ele ia ser um líder agora. Se vocês leram a história dele, ele ia ser um líder. E aí Deus fala para ele, vai, tem bom ânimo, porque eu vou estar com você. E ele ia assumir uma liderança agora. E olha só, com a presença de Deus, as coisas que ele realizou com o povo.
E até anotei aqui o Salmo 27:1, ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Vocês lembram? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu me recearei? Então, quando o Senhor Jesus manda a gente ir, ele fala assim: esforça-te, tem de bom ânimo. Com certeza, ele já preparou, vamos dizer assim, o caminho para nós irmos. E a gente, com a presença dele, a gente não precisa ter medo de nada. Porque se a gente levar os olhos para os montes, de onde vem o socorro? É, isso aí. Glória a Deus. Então, a gente precisa compartilhar, a gente precisa falar, as pessoas precisam saber. Porque é a igreja que tem que compartilhar e crescer. O Jesus, ele chamou, Jesus, ele discipulou, e Jesus fez o quê? Enviou. Jesus mandou ir. E aí, quando a gente fala assim, o Pai é nosso, ele realmente é nosso, não é meu ou só seu. O Pai é nosso. E aí vem a parte que eu falei para vocês da candeia. Não há ninguém que depois de acender uma candeia, a esconda debaixo de um jarro ou a coloque sob a cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de maneira que todos naquele ambiente que entram vejam o resplandecer da luz. Se vocês quiserem saber o que é candeia, é aquele objeto lá. Eu também não sabia como era uma candeia. Para mim era igual uma lamparina. Quem já foi em fazenda viu, né? Aqueles lampião que fala, né? Lamparina. Isso, mas a candeia, ela é desse jeito aí, ó. Então, não tem como eu pegar uma candeia e eu esconder embaixo da cama, se eu quero iluminar o ambiente. Não tem como eu pegar a luz e esconder ela só para mim enxergar. Quem estava aqui no último culto que o pastor mandou apagar tudo? Vocês observaram essa parte da mensagem? Que a gente... Então, nós estamos, vamos dizer assim, o nosso olho... Alguém abre Mateus 6:22 para ler depois. O nosso olho, ele foi programado para perceber a luz. E aí, nós somos programados para perceber a luz. E olha só, se eu estiver errada, depois o pastor Tiago, ele consegue confirmar para vocês, tá bom? Mas o que ele explicou para mim e eu entendi? Que o nosso olho, aqui, ó, tem a córnea. Vocês estão conseguindo ver? E tem a retina, que é esse amarelinho aqui. Em conjunto com essa parte do olho aqui, a gente percebe a luz e leva através do nervo óptico lá para o nosso córtex visual, na parte exterior do cérebro. Então, quando em conjunto essas partes aqui, essas partes, células do nosso olho, elas levam a informação que a gente percebeu do olho lá no córtex visual do cérebro, a gente consegue ter a sensação visual e armazenar e processar as imagens. Então, isso significa que, se tiver escuro no ambiente e alguém acender uma candeia, automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou me direcionar para a luz. Então, quer dizer que quando eu estou em Jesus, quando eu me esforço, eu tenho bom ânimo e eu estou indo porque o Senhor mandou eu ir, vai ser inevitável as pessoas verem a luz. Vai ser inevitável, porque eu tenho que fazer o quê? Resplandecer a luz. Ele é a luz. Então, quando eu tenho ele, na verdade, a gente já tem o Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo. Quanto mais eu deixo ele crescer, mais as pessoas vão perceber. Quando já olharam para você e falaram assim, você é diferente. Sim.
É assim, porque quando a gente tem Jesus, a gente chega no ambiente iluminando tudo, vamos dizer assim. Porque Jesus é a luz. Então a pessoa ela pode me maltratar numa cafeteria o tanto que ela quiser. Mas na hora que chegar meu café, muito obrigada. E o Eduardo está comigo, eu faço isso. Eu não consigo deixar de fazer. Bom dia, obrigada. E toda vez que o garçom vem na mesa limpar, muito obrigada. E acho que as pessoas ficam olhando para mim, tipo, nossa, essa pessoa só fica falando obrigada. E eu falo, obrigado. Não, obrigado. Obrigada. E, não, e assim, é coisa da gente mesmo. Terminou de comer, a gente já vai limpando a mesa, né? A gente já vai organizando. E teve gente de chegar assim e falar, nossa, muito obrigada. O restaurante lotado. Então, são pequenos detalhes, mas que mostram que eu sou diferente. Que mostram que a gente faz a diferença. Então, assim, quando alguém... Já abriram Mateus 6:22? Pode ler. Quem conseguiu abrir aí? Então, se os olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Isso significa que eu preciso tomar cuidado com o que eu... Isso. Isso. Mas o próximo versículo pode ler, já que fazendo favor. Quer dizer, então, que se os meus olhos forem maus, se eu ficar vendo só coisa ruim, o que vai acontecer? Eu vou ficar ruim, vou ficar coisa ruim, ó. Eu vou ficar ruim. Porque assim, ó, a gente fala muito assim, ó, a boca fala, o coração tá cheio. Quando a gente fala sobre crianças, por exemplo, quando eles estão aprendendo a andar, aprendendo a falar, eles fazem o quê? Pelo que eles veem. Eles começam a imitar a gente, porque é a gente que está ali, né? Então significa que quando Deus me desafia a ir, Ele me desafia a mudar o meu comportamento para que as pessoas possam o quê? Fazer tudo que Ele tem ordenado, para que as pessoas aprendam sobre isso. A gente já vai também falar sobre esse assunto no desafio de ensinar. Mas eu quero trazer para vocês, eu não vou me aprofundar nesses personagens, é só uma curiosidade que a gente aprendeu na nossa aula de teologia, na verdade no módulo, e depois vocês podem procurar o pastor ou o pastor Paulo para falar sobre. Eu quero falar sobre pregadores mais estranhos da Bíblia. Porque se Deus usou eles, por que Ele não usaria a gente? E olha só, a pomba que Noé soltou. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. A primeira personagem é essa pomba. Noé, se vocês já leram o texto lá, ele solta um corvo, não dá certo. Aí ele vai lá e solta a pomba. Ela também não acha um lugar, ela volta. Noé espera 7 dias e depois, quando ele solta ela de novo, ela traz a folha nova de oliveira. Qual é a mensagem que vocês acham que essa pomba trouxe para a família de Noé? Sim, mas eu falo assim, ó, o estilo da mensagem dela. Foi uma correção? Foi uma boa nova? Foi o quê? Uma boa nova. Uma esperança, isso mesmo. Então, a mensagem que ela trouxe para Noé e para a família dele foi uma mensagem de esperança, uma mensagem assim, ó, vamos recomeçar. Vamos, né? Vamos de novo, vamos lá. Agora é hora de ir. Então essa foi a mensagem que a pomba que Noé soltou trouxe para a família dele. E até anotei aqui, o Billy Graham fala muito também assim, ó, um dos maiores pregadores foi Noé, porque ele conseguiu colocar a família toda na arca. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí? É difícil. Isso, a nossa consagração. Era complicado. Eu tô cansada. É. Eu acho que assim, ó, o ambiente mais difícil da gente ir é em casa, às vezes. Porque a gente tem uma rotina e é bem correria. A Ju agora está trabalhando num horário diferente. Então, eu entendo, é complicado. Mas olha só que legal. Ele conseguiu colocar a família toda dele na arca.
E o nosso desafio foi falado também na última aula, o pastor Paulo falou sobre isso. Começa em casa o nosso desafio, né? E olha a jumenta de Balaão. Então Yahvé fez que a jumenta falasse. E ela disse, Balaão. E ela disse a Balaão, perdão. Ela disse a Balaão, que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Gente, eu fui ler essa história de novo. E eu estava lendo e eu ri também. Eu ri muito. Porque assim, Balaão conversou com Deus. E Deus falou o que para ele? Você vai fazer o que eu ordenar. Balaão me cata as coisas e vai com os príncipes embora. E o que Deus faz? Fica irado e manda o anjo. A jumenta vê o anjo, desvia o caminho. Opa, desvia o caminho. Balaão, você tá doida? Não sei o quê. E bate na bichinha. Aí ela volta, desvia, né? Ela vai para onde que ele está mandando ela ir. Ela vê o anjo de novo e ela tenta de novo. E aí ela apanha de novo. E aí ela vai para o outro lado, ela apanha de novo. E aí até que não dá mais, ela faz o quê? Ela se curva diante do anjo. E aí Yahvé fez com que a jumenta falasse. E aí ela... E aí? O que eu fiz para você que você está me espancando por 3 vezes já? Deus fez ela falar. E aí, qual foi a mensagem que vocês acham que ela trouxe para Balaão? Nesse caso? De exortação. Porque ele estava o quê? Desobedecendo. E como ela enxergou, até ela enxergou. Olha só. Deus fez ela falar. Balaão, olha só, presta atenção no que você está fazendo, cara. Você está desobedecendo. Olha lá, os corvos que alimentaram Elias. Lembram disso no devocional dessa semana? O Senhor já tinha ordenado a eles que alimentassem Elias. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Qual foi essa mensagem para vocês? Isso, não é o urubu que se alimenta de isso. Os corvos, eu não sei qual que é a alimentação deles. Aham. Mas não é aquela carne já em estado de definhação, né? Que fala isso. Decomposição. Então, era uma carne já mais, vamos dizer assim, fresca. É isso? Ah, ele gostava de carne mais do dia, assim, vamos dizer. Chegou no açougue, a carne pronta já. Então. Mas olha só a mensagem. É a dependência de Deus. Olha, o desafio de ir é eu precisar entender que eu preciso obedecer, que eu preciso ter esperança, que eu preciso depender dele e entender que quando ele fala esforça-te, tem de bom ânimo, ele vai cuidar de todos os detalhes. E o galo que cantou? E aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e o olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe havia predito. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque assim, a internet se divide sobre isso, os teólogos se dividem sobre isso. Vocês acham que era um galo de verdade, um galo ave, ou um galo objeto, instrumento da época?
Ave, o objeto. Ave. Naquela época eles usavam um instrumento para marcar o horário. Então eles, por exemplo, assim, quando ele fala assim, tem a vigília das 3, né, alguma coisa assim. Mas eles, é que assim, ó, quando a gente vai ver a transliteração do hebraico, algumas versões você vai encontrar a mesma palavra em outros textos do Antigo Testamento que se refere ao objeto que eles marcavam o horário. Ele parece um galo, eu não pus a foto ali, mas ele parece um galo, por isso chamava de galo. Vocês já viram aquele, como que chama aquele negócio que chama vaca, gente? Berrante, isso. Tem o berrante, que a gente chama vaca. E lá eles tinham um objeto que tocava para marcar o horário. E aqui a gente fala, quando Jesus fala assim, o galo vai cantar 3 vezes. Sim. Mas não, peraí, o galo canta de dia. Tem um galo, ó, meu vizinho de trás tem um galo lá, gente, que ele tem umas horas que ele canta lá, que eu falo, o que esse galo tem? O vizinho de trás tem um galinheiro, Luzimar. E aí, de vez em quando, durante o dia, o galo canta também. Sei lá se é a hora que ele recebe comida do dono dele, e daí dá umas cantadas lá. Jesus falou galo. Olha, eu dei uma pesquisada e lá em Jerusalém eles não podiam ter galinha. Eles não podiam criar na região que eles estavam, eles não podiam ter galinheiro, porque a galinha, nas fezes dela tinha bactérias que proliferavam. Naquela época a gente não tinha medicina como hoje, né? Então eles por meio que proibiam criar galinha lá. E aí? Ah. Mas e o chofar, Voneide? O galho, independente do que era. Ele só quis dar um alerta. Então a mensagem do galo era o quê? O que você fez, Pedro? Ele chorou amargamente. E já deixo o gancho para vocês. Isso daqui faz parte da teologia. E quando for começar a IBBC aqui, vocês podem participar para vocês se aprofundarem. Não, a gente não vai entrar mais nesse assunto, porque eu estou querendo despertar a curiosidade de vocês para ir fazer o IBBC, gente. A gente fala sobre isso na aula lá. E tem momentos que a gente fica igual vocês aqui. E agora? O que é? O que foi? O pastor Tiago. É a primeira, né?
Pronto, tirou a dúvida? É isso aí. O instrumento? Chofar. Chofar. S-H-O-F-A-R. É, o chifre de carneiro. Depois você vai pesquisar no Google, aparecem as fotos. Então, se... É. Mas é isso aí. Se Deus usou esses personagens, por que ele não usaria você? Se Deus usou todos esses personagens. Quando ele manda a gente ir, é hora de ir. E a gente começa onde está e termina onde Deus quiser. Vocês já viram esses símbolos aqui? Não? Para quem tem redes sociais, esse símbolo a gente vê muito. Porque é o curtir, comentar, compartilhar e salvar. A gente tem que usar todos os recursos que a gente pode. Então, hoje, com a tecnologia, quanto mais a gente pode, a gente tem que curtir, comentar, compartilhar e salvar. Principalmente nas publicações da igreja, as fotos, as imagens, os vídeos que a gente compartilha lá no grupo da igreja. É só você clicar em compartilhar. Já fez a sua parte, naquele momento. Qual que é a nossa consagração dessa semana? Compartilhar nas redes sociais. E é isso que vocês estão fazendo? Não, eu entendo, irmão. Mas assim, na verdade eu coloquei ali porque, mesmo que o senhor não tenha redes sociais, o senhor fala com muitas pessoas. Não tem problema, Lúcio. Mas no caso do senhor, o senhor curte, compartilha, comenta, falando, porque o senhor já falou isso pra gente. O senhor evangeliza, não evangeliza? Então, o senhor também está curtindo, comentando, compartilhando. A gente precisa fazer de alguma forma. Por exemplo, a tia do meu esposo, ela é testemunha de Jeová. Uma das formas dela compartilhar a palavra, porque ela não pode estar sempre indo como eles falam assim, nas casas, no campo, ela escreve cartas para as pessoas. E assim, nunca recebi uma carta dela, mas na minha casa eu já abri a caixa de correio e encontrei carta deles. E eles escrevem o texto bíblico e faz um convite, faz uma reflexão. É uma das formas de compartilhar. Então a gente tem que usar os recursos que a gente pode. Como que ele chama? Sérgio Cortella, ele fala assim: você está fazendo o seu melhor com o que você pode, com o melhor que você tem? Você tem que se movimentar. A igreja foi chamada para estar em movimento. Porque nós não fomos chamados só para ficar entre quatro paredes. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. O que a gente aprendeu na campanha dos 12 dias? Quem que é a porta? E como que está a igreja hoje? Como que estão as pessoas hoje? O texto está falando da época. Jesus encontrou as pessoas, viu as pessoas daquele jeito, sentiu grande compaixão. E quando a gente olha as pessoas hoje, está diferente? Está ficando até pior. Está ficando até pior. E o que a gente pode fazer para essas pessoas? No nosso desafio de ir? É o compartilhar. Porque até o pastor Roberto ele falou uma frase na nossa última aula, que é assim, sem proclamação do evangelho não há relação do homem com Deus. Se eu não falar, as pessoas não vão aprender. Se eu não falar, as pessoas não vão saber. Eu preciso falar, eu preciso me movimentar.
É. Uhum. Uhum. É, sim. E a gente já vai falar sobre isso também, Lúcia. Se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para te condenar? E aí? Portanto, ide e fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Vocês lembram que o pastor falou? O que é discípulo? É quem estuda, é um aluno. Então, nosso desafio de ir é mostrar o evangelho. E aí a gente fala sobre o desafio de batizar. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Significa que quando eu vou, eu preciso levar as pessoas ao arrependimento. O que é arrependimento? É um pesar, uma lamentação pelo mal cometido, uma compulsão, uma contrição. É uma negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. E aí eu pergunto, como você era antes de Jesus? Como nós éramos antes de nos arrependermos? A palavra arrependimento, ela vem do grego metaneo, e quer dizer mudança de pensamento. No hebraico, a gente vai ver como, e agora me corrija aí, pastor Tiago, nashum, entristecer-se, ou shub. É shub? Tá certo? Que é voltar-se, mudar de rumo ou direção. Eu preciso mostrar às pessoas que já vieram, que assim, o nosso desafio é de ir. Então, nós chamamos para nós. Lembra o primeiro processo? Nós chamamos para nós. E agora a gente precisa batizar. Porque eu preciso agregar a pessoa na igreja local. Ela precisa ser integrada na igreja local. Então, quando eu preciso ensinar ela sobre batismo, eu preciso falar sobre o quê? Arrependimento. Eu preciso mostrar a essa pessoa que ela vai ter que mudar de rumo. Que ela vai ter que se arrepender de como ela era para ela poder viver uma nova vida. Então, arrependimento, quando a gente fala de arrependimento, é uma mudança de pensamento. E aí, todos aqui sabem o que é batismo? Todos aqui são batizados? Qual é a primeira pergunta? O que vai falando durante o batismo? Você tem certeza? O que mais? Mas o que significa o batismo? Isso. Uhum.
Olha, o batismo, ele é a expressão, não, a expressão batismo nas águas que a gente conhece, ela remete para o ato de uma pessoa declarar publicamente a sua fé em Jesus, indicando a sua vontade de ser obediente a Deus durante a sua vida. Então, quando você está lá no batismo, você está declarando para todas as pessoas que estão ali que você confessa a sua fé em Jesus. E que você decide mudar o seu pensamento e ser o quê? Obediente aos mandamentos dele. Quando a gente fala do apóstolo Paulo, ele fala em Efésios, no capítulo 4, do 4 ao 6, que há um só corpo, um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, quando eu me batismo, eu estou declarando publicamente que eu creio em Jesus, que eu sou cristã e que eu vou obedecê-lo, porque existe só um corpo, só um Deus, só uma fé para ser confessada. Quando a gente fala da área militar, batismo de fogo é uma expressão que indica a iniciação de alguém em um conflito armado, a sua primeira vez no campo de batalha. Sabe aquele hino que a gente gosta de cantar? O nosso general é Cristo. E se a pessoa virar para você e falar assim: nossa, mas é muito difícil ser crente. É que nem tá numa guerra. Você vai falar o quê? É o seu batismo de fogo. É verdade. Você vai entrar num conflito. Olha lá, alguém abre, por gentileza, em Romanos 8:36. Pode falar.
Uhum. Sim. É, e olha só, a Jaque cumpriu o desafio de ir e logo em seguida o desafio de batizar a Jaque. Uhum. Aham. Ah, é bom. E é isso aí, tá vendo? Deus abre os nossos olhos, ele causa uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, né? Alguém pode ler então Romanos, por gentileza? Então nós somos entregues à morte todos. É uma batalha ou não é? As pessoas não querem ouvir que elas são pecadoras. Para muitos isso é uma ofensa. A cruz é ofensiva, porque ela confronta diretamente o mal que domina grande parte deste mundo. Então, por que eu vou levar as pessoas ao batismo? Se alguém perguntar assim para você, por que batizar? Porque elas não querem ouvir que elas são pecadoras. E se alguém perguntar para você assim, para que batizar? Pedro vai falar na primeira carta dele assim, no capítulo 3. Prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é remoção das impurezas do corpo humano. Não vai tirar as impurezas que eu tenho aqui físicas, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Cristo. Quando eu estou batizando, eu estou falando o que para as pessoas? Que eu confesso Jesus e que eu vou ser obediente a Ele. Então, o que as pessoas não querem? Esse é o nosso desafio de batizar, porque as pessoas não querem compromisso. E tá difícil. Falando sobre ensinar, porque ele falou assim aqui pra gente, ensinando-os tudo que eu vos tenho ordenado. Esse é o nosso, falando sobre o nosso texto base. Eu coloquei uma estatística ali sobre crianças acolhidas por motivo de abandono no Brasil. Nosso país, infelizmente, ele tem uma média de 262 casos de abandono por mês, de crianças entre 0 e 8 anos, né, Eduardo, que foi para você? 0 e 8 anos, eu não sei se a faixa etária é maior. Mas são 262 casos por mês, dá uma média de 8 crianças por dia. Qual que é o processo de Jesus? Ele chama para si e ele investe tempo. Ele investe tempo ensinando. O nosso desafio de ensinar não é assim, chamei meu vizinho para vir aqui, ele veio, ele aceitou, e agora é ele Deus. O que a gente está fazendo com os recém-nascidos espirituais? Que é o título da revista aqui, do tópico. Os recém-nascidos espirituais. Quantos cristãos estão abandonando outros que estão chegando? As pessoas chegam até nós e a gente não. Agora eu sei Deus aí. Amém. Você já aceitou Jesus. Parabéns. Glória, glória. Aleluia. E é isso? Animar alguém a tornar-se crente sem a preocupação de equipá-lo para a vida cristã é uma irresponsabilidade cruel. Eu trazer alguém para Cristo, fazer a pessoa, o meu desafio de ir cumprir. O meu desafio de batizar, eu cumpri. Agora é ele Deus. Agora é ele que vai aprender sozinho. O pastor já ensina lá na frente, já tem a aula da EBD. Ele que tem que ir com as próprias pernas. O que você faz com o bebê quando ele nasce?
É porque é difícil, né, o começo. O começo é bem difícil porque, assim, a semente que ele rouba. A semente que ele rouba. Então, é o seguinte... Pode falar, Jaque. A gente tem que mudar o nosso círculo social. Uhum. Aham. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Sim. Jaque. Aham. É. Você não tinha o Shazak ainda. Uhum. Acompanhamento. Aham. Sim. É porque é o nosso desafio. O nosso desafio de ensinar é estar junto. Porque como é que você ensina alguém? Como que você ensina o seu filho? Ele está o tempo todo com você, então é assim que você ensina. E aí Jesus fala, ensinamos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Nosso desafio é ensinar aquilo que a gente está aprendendo. E ensinar é repassar ensinamentos sobre alguma coisa. Transmitir uma experiência prática. Então, como que eu vou ensinar para as pessoas algo que eu não estou aprendendo? Eu tenho que aprender para depois ensinar. Falando de Josué de novo, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quem que vai me conduzir? A Bíblia, a palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque não farás porque então, me perdoa, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como que Josué ia ser bem-sucedido? Se ele estudasse. Se ele meditasse. Lembra que a gente falou assim, como que a gente ouve Deus falando? Lendo a Bíblia. E se eu quero ouvir ele audivelmente? Lendo em voz alta. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu consigo ensinar. Como que esse homem, então, teve sucesso no caminho dele e ele teve prosperidade? Porque ele foi ordenado ao quê? A estudar, a meditar. Lembra do Salmo 1 que a gente fala? Bem-aventurado aquele que não anda. Vocês conhecem o Salmo 1? Nem se assenta no caminho, nem... Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa. Então, eu tenho que estar o tempo todo
me instruindo para depois eu repassar. Jesus chamou para si, eu chamei a pessoa para vir, e agora? Agora eu vou investir tempo para ensinar. Como a gente falou aquela hora, a boca fala, que o coração está cheio. Então, quanto mais eu falar de Deus para a pessoa, mais ela vai aprender. O Paulo ele fala lá em Romanos, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja o quê? Dedicação ao ensino. E me dedicar é o quê? Investir tempo. Dedicação. Spurgeon vai falar assim, ó, às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar. E este é um grande engano, porque orar é ganhar tempo. E agora eu vou contar um testemunho rapidinho pessoal, para a gente finalizar essa parte. A minha mãe, e até hoje ela faz isso, quando ela quer evangelizar alguém, ela fala assim, eu posso orar por você? E se a pessoa responder sim, aí ela faz assim, a gente pode orar junto? Aí se a pessoa responder sim, então eu posso ir na sua casa para a gente só fazer a leitura de um texto junto? E, gente, eu acompanhei minha mãe quando eu era pequena, muitas vezes em visitas. E isso é assim, pode ser uma coisa pequena, uma pequena pergunta. Eu posso orar por você? Pode. Vamos orar. No próximo dia, a gente pode orar junto? Pode. No outro dia, a gente pode orar depois de ler um texto? Como que eu vou ensinar a pessoa? Como que eu vou investir tempo? É assim, as pessoas vão se interessando, a gente vai falando, vai criando curiosidade nas pessoas, elas vão se interessando, e quanto mais elas se interessam, mais a gente estuda para depois falar. Não é assim que acontece? Quando você está na escola, para você poder aprender sobre uma profissão, você faz o quê? Quantos anos a gente estuda, quanto a gente fica na escola, Eduardo? Uns 15 anos na escola? E fora doutorado, mestrado, quem quiser fazer licenciatura, tudo isso daí é um investimento de tempo para que um dia eu possa fazer o quê? Transmitir o meu conhecimento. Seja ali na área de produção, seja na parte de treinamento, seja na onde for. Numa empresa, eu preciso estar estudando sobre aquilo, certo? Até mesmo quem trabalha por conta própria, você um dia aprendeu o seu ofício com alguém. E olha só, falando sobre investir tempo nas pessoas. A gente fala muito sobre isso aqui, hein? E eu falo para vocês, quem quiser tomar um café comigo, vamos tomar um café? Eu não falo isso para vocês? Quem já leu Lucas 10, 27? Não? A gente vai amar o nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então, como que eu vou ensinar as pessoas? Um café. É no café. É no café que eu falo com as pessoas. Não é? O pastor Paulo fala aqui muito que na hora do café ele aproveita. Sabe o que o pastor falou ontem no culto? Foi interessante. É na hora do café. É na hora que alguém chega na minha casa, uma visita, um parente, seja quem for. Olha, sabe o que eu estava lendo na Bíblia? Isso, eu aprendi assim, assim, assim. O que você acha sobre isso? Porque quando você joga uma pergunta para a pessoa que ela não pode responder com sim, com não, ela tem que pensar. Ela tem que. Eu levo a pessoa a fazer o quê? A pensar. E nosso desafio de ensinar é levar as outras pessoas ao quê? A pensar. E aí, o que a Jaque falou. Você pode ganhar uma pessoa para Cristo rápido, mas leva tempo para acompanhar essa pessoa. E aí vem nosso desafio de discipular. Porque não, isso é verdade, porque assim, todo mundo que chega, até mesmo quem já estava, que nem eu já nasci na igreja, mas nem o tempo todo eu conheci Jesus. Não foi a minha vida toda que eu conheci Jesus, eu só ouvia falar. Eu vinha aqui, eu participava do culto, eu cantava aqui na frente, mas não tinha o meu compromisso com Deus. Eu não estudava por mim mesma, eu só abria minha Bíblia na hora do culto. Eu só abria minha Bíblia na hora que ia ler aqui na frente. Eu ia ensaiar o louvor na hora que tinha ensaio. Eu não tinha um culto na minha casa, o meu devocional com Deus, a minha particularidade com Deus. E aí eu precisei de alguém que me despertasse, que fizesse um acompanhamento comigo, porque o Michel,
O Michel, ele teve comigo, vamos dizer assim, uma boa parte do período antes de eu realmente voltar. E o pastor Tiago viu isso. Antes de eu chegar aqui e falar, não, quero vir e tal, não sei o quê, eu tive um acompanhamento. Porque o Michel, gente, na faculdade, ele ficava o tempo todo do meu lado. Não, sabe o que eu li na Bíblia? É um negócio assim, ó, o que você acha sobre isso? Eu falava assim, eu nem sei, eu nunca li esse texto. Eu nem sabia que tinha isso na Bíblia. Mas é esse o nosso desafio. Tá ali acompanhando a pessoa lado a lado. Sabe quando você recebe aquela mensagem, oi, como você tá? E vocês já sabem de quem é? Da Rita? Oi, tudo bem? Senti só falta. Tá tudo bem? Como é que você tá? Você precisa de alguma coisa? Eu tô aqui. Não é só ela que é para fazer isso. É todos nós. É o nosso desafio diário. E o pastor fala todo culto. Você está vendo o banco vazio? Manda mensagem para a pessoa perguntando se está tudo bem. Hoje é culto do amigo, hoje à noite. Você já convidou alguém para vir? Eu convidei alguém muito especial, mas eu não tenho certeza se ela vem. Eu já falei para ela que se precisar, eu vou até buscar ela. Porque é o acompanhamento. É o acompanhamento. Aí eu assim, vai ter essa frase mais para frente, mas é assim, eu preciso fazer coisas que outras pessoas não estão dispostas a fazer. Porque Jesus já me chamou, Jesus já me discipulou. E Ele me mandou ir agora. Ele me mandou frutificar e frutificar um fruto que permaneça. Então, para essa pessoa permanecer, para esse fruto permanecer, eu preciso acompanhar. Eu preciso estar pertinho da pessoa. E aí a gente vai falar sobre os nossos 4 processos. Que é a evangelização, o portanto, ide. A gente vai falar sobre a integração, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Eu chamo a pessoa, evangelizo ela. Eu integro ela na igreja. Ela já se batizou. Eu consolido ela, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí eu envio, fazer discípulos de todas as nações. Lembra que a gente falou na última aula que a gente tem que produzir no outro aquilo que já foi produzido em nós? Ou criar no outro aquilo que foi, tipo assim, criar no outro além do que foi em nós. Uma curiosidade além, para que a pessoa, assim, vá muito mais além do que eu já fui. É isso que é o discipular. Eu fazer a pessoa entender de uma forma que ela produza muito mais do que eu. Porque Jesus fala assim para os discípulos em algum momento, vocês farão obras maiores ainda. Ele não fala isso? E é isso aí. O discipulado, ele a gente vê na revista falando assim, que ele é o cerne da grande comissão, que é a parte central, a parte íntima. Se a gente for na anatomia botânica, olha só, fui pesquisar para vocês. Na anatomia botânica, o cerne, ele é a parte interna do tronco da árvore. O que lembra vocês isso? O cerne ser a parte interna do tronco da árvore. Vamos pensar, e aí? Hã? Para onde está, vamos dizer assim, a essência. Eu não trabalho com isso, então eu não sei sobre anatomia botânica, mas é uma parte muito importante da árvore, pelo que eu estava lendo lá no texto. Tem coisa, assim, cada parte da árvore ela tem uma, vamos dizer assim, uma finalidade. A gente pode usar para várias coisas, mas o cerne da árvore, pelo que eu vi, ele era muito importante. É o nosso interno. É o nosso interno. E se o cerne da nossa grande comissão é o discipulado, e aí? A gente está falando de 4 desafios, mas o discipulado é o cerne? Por que ele seria o cerne? Porque é o... Uhum. Eu só consigo falar daquilo que eu já sei? É isso? Eu consigo, por exemplo, eu só consigo falar para você como cozinhar um arroz porque eu sei cozinhar um arroz. Apesar de queimar algumas vezes, mas eu sei fazer um arroz. Eu sei a receita, né, Tiago? É assim, não é que funciona? Eu sei a receita. Agora, assim, como que a outra pessoa vai utilizar? Eu preciso estar acompanhando ela para ver se vai dar certo, né?
Por exemplo, a gente foi a trabalho para os Estados Unidos, eu e meu esposo, lá em Las Vegas. E a gente encontrou o casal. E a moça, ela era confeiteira, a namorada do colega de trabalho do meu esposo. E ela, a Cíntia, ela falou assim para mim: você é brasileira, me ensina a fazer brigadeiro. E eu, Jesus, eu nunca fiz um brigadeiro de enrolar. Eu falei, eu sou brasileira e eu nunca fiz um. Eu nunca, gente, de verdade, eu nunca tinha feito um brigadeiro de enrolar. Mas eu sabia a receita. Eu falei, eu sei a receita. E eu nem sei se tem os ingredientes aqui nesse país, mas nós vai procurar. E aí ela entrou na internet, porque lá eles compram até por aplicativo, no supermercado. E ela entrou lá na internet, ela pesquisou os ingredientes, comprou, falou assim, ó, daqui 20 minutos chegam os ingredientes. Eu falei, amém? É isso aí. Chegou os ingredientes. A hora que chegou os ingredientes, eu falei, vamos ver se nessa casa que nós alugamos tem uma panela, né? Para fazer brigadeiro. Achamos a panela. E ela estava super empolgada. Ela me olhou como se fosse assim, uau, eu vou aprender a fazer brigadeiro com a brasileira. E ela até postou vídeo, não sei o quê, me gravou lá e eu... Hello, my friends! E aí eu falei, então você vai pôr a manteiga, derrete a manteiga. Eu faço com manteiga, derrete a manteiga, você vai lá, põe creme de leite, uma latinha. Você vai fazer quantas receitas? Ela falou, vou fazer um brigadeiro branco e um brigadeiro de chocolate. Tem tudo isso. E aí eu fui ensinando a receita para ela. Irmãos, eu não sei, mas no final saiu o brigadeiro de enrolar. E ela conseguiu, porque ela é confeiteira, né? Eu falei assim para ela, eu só falei a receita para ela. Eu falei, agora você vai e você vai mexendo até você ver que ele ficou bem firminho, que é no ponto da gente poder conseguir pegar aqui, enrolar e fazer as bolinhas. E eu assim dentro de mim, Espírito Santo, é o Senhor aí, porque eu não sei fazer brigadeiro. Assim, né? Eu só tô falando a receita para ela. E a minha tia falava assim para mim, quando você quiser enrolar o brigadeiro, porque eu só fiz brigadeiro de colher lá em casa, eu faço de colher. É só para comer com a colher ali mesmo, não é de bolinhas. E aí eu falei assim para ela, então agora você tem que mexer até chegar no ponto para você conseguir pegar a bolinha e enrolar. E eu não sei como que foi, mas foi. E deu certo, e funcionou. E aí falando assim, ela até postou foto, e aí ela tem uma loja física lá onde ela mora, tal. E esses dias ela até apareceu no jornal com o brigadeiro brasileiro. A minha receita. E é isso que a gente tem que fazer. Discipular. Eu vou ensinar na prática para as pessoas como é servir a Cristo e frutificar. Porque agora todo dia ela posta lá um brigadeiro que dá até vontade de comer. Depois, se vocês quiserem, eu mostro a foto para vocês. Ela faz uns doces lá que eu falo assim, nossa, de onde que saiu toda essa criatividade? E o nosso discipulado é criar no outro aquilo além de mim. É eu ensinar os outros para eles frutificarem muito mais do que eu. Olha só, Elias e Eliseu. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, eu peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Vocês já ouviram a frase assim, ó, nunca deseje ser o outro? Vocês já ouviram isso? Sempre deseje ser melhor. Então, eu preciso criar no outro o quê? A vontade de aprender mais do que eu, a vontade de ir além mais do que eu. Eu orei para que Deus enviasse professores para a escolinha das crianças. Ele enviou a Déda criou um desejo de ir até além do que eu. E vai lá agora, lá para outro lugar e ensinar outras pessoas. É eu ensinar e criar na outra pessoa um desejo de conhecer a Deus muito mais íntimo, muito mais profundo daquilo que eu tenho ensinado essa pessoa. E Eliseu foi. Eliseu foi lá e falou assim, me dá porção dobrada aí. E eu quero ser porção dobrada. O João, ele vai escrever assim, ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, a pessoa, ela precisa ter um relacionamento tão íntimo com Deus, para que ela faça coisas maiores. E esse é o discipulado. Um bom líder é alguém com coragem para fazer coisas que ninguém mais quer fazer.
não é só o líder. É eu e você que estamos aqui na batalha, no campo de batalha, provocar no outro coisas além, coisas maiores, e para fazer coisas que ninguém quer fazer. Por exemplo, servir o café no café da gente. Ah, mas eu não vou servir café no evangelismo. Eu quero é falar. Mas se Deus chama você para servir um café, faça com excelência. Aham. Uhum. É assim, a gente criar no outro um seria um estilo de vida melhor, mas assim, criar no outro um outro comportamento, vamos dizer assim, uma mudança de comportamento, né? A gente criar o discipulado é isso aí, ele vai, tá vendo? Ele vai até ver lá na casa da senhora mais vezes, é isso? Uhum. Uhum. Mas é isso, é a gente influenciar. Realmente é essa palavra, eu influenciar o outro à mudança de comportamento. Tá certíssimo, é isso mesmo. Até a Maria entrou no Uber esses dias,
O Uber era roqueiro, ela falou, não, hoje você pegou uma passagem diferente. E aí o cara desligou o rádio lá e fez ela cantar, e ela cantou, quero que valorize o que você tem. E o roqueiro que chegou falando coisas para ela, chorou, e aí quem sabe, ela plantou uma semente. Não é? E aí quando a gente fala assim, eis-me aqui, que eu só coloquei ali, a gente não precisa ler ele, mas é o texto de Isaías 6. É. O discipular, ele não é fácil. Mas uma vez que você disse, eis-me aqui, envia-me a mim, meu irmão, não tem como falar não. Você falou, eis-me aqui, o Senhor vai falar assim, então vamos lá. Toca os seus lábios com brasas, tira a iniquidade, mudou o comportamento, mudou tudo. Vamos fazer, vamos enviar agora. Né? E a gente tem o quê? A dádiva da presença, que foi uma promessa. O A veio até separado lá, uma promessa. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Esse é o texto de Marcos 16, o 19 e o 20. A promessa do Senhor Jesus foi o quê? No final do nosso texto bíblico. Eu estou permanentemente convosco até o fim dos tempos. Esse é o final do texto. Então, eu estou permanentemente significa que ele está estável, aqui, constante. E, olha lá, em Marcos a gente vê que eles saíram para pregar por todas as partes e cooperava com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. É automático. Eu estou com Jesus, eu estou crendo em Jesus. Quem está do meu lado aprendendo também está crendo em Jesus, também está praticando tudo que está sendo dito e ensinado, vai ser frutificar agora. E esses sinais vão ser visíveis. E é engraçado porque a gente vê pessoas falando assim, mas eu não vejo Deus operando igual antigamente. O que você tem feito para Deus operar igual antigamente? Ou melhor ainda, o que nós temos feito para Deus, então, trazer algo novo, algo diferente? Só de acordar de manhã já é um milagre, né? Eu também penso assim. Por exemplo, o Carlos Eduardo, ele tem um problema de sono. É a apneia do sono. De madrugada, se eu levanto para orar ou se eu levanto para fazer alguma coisa, tomar uma água, ele vai... Aí volta. Aí eu falo, graças a Deus. Tipo assim, é um medo cada vez que para de respirar. E aí, a hora que ele acorda de manhã, glória a Deus. Amém. Então, o que nós temos, tipo assim, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, mas Deus não faz igual antigamente. Você fala assim, eu acho que você não está seguindo mesmo Deus. Quando eu estou na presença de Deus, e Ele fala, estou permanentemente convosco até o fim dos tempos, quem está aqui? Quem está atuando? É o Espírito Santo? Então, Ele está cumprindo sua promessa, não está? Eu só preciso o quê? Buscar. E eu preciso buscar até eu conseguir enxergar. E se a pessoa que está do meu lado ainda não entendeu, eu vou fazer ela se movimentar até ela entender. Até ela mesma ver com os próprios olhos. Porque a gente foi programado para quê? Para perceber o quê? A luz. Então, se eu estou sendo essa mudança de comportamento, essa mudança de hábito, vamos dizer assim, as pessoas estão vendo que eu estou mudando, não estão vendo? É impossível que elas não estão enxergando Deus. E se elas não estão enxergando Deus, o que está acontecendo? Vamos conversar, Deus. Vamos conversar, Espírito Santo. Vem cá, Jesus. Vamos chamar eles e fazer um concílio. Não é? A gente tem que despertar. As pessoas precisam ver o que está acontecendo. A promessa, essa promessa é real. E ela já foi comprovada e continua sendo comprovada.
Sim. São detalhes. Cuida. Uhum. É. Nós somos pré-tribulação.
porque o que ele tem um texto que ele fala assim, não foi sobre o mundo futuro, não é para os anjos, não é uma coisa assim? Sobre o que ele falou, o mundo futuro é para nós. E ele está preparando, ele foi para uma casa preparar o quê? Morada. E o pastor Paulo fala muito que ele tem uma casa com vários quartos, mas é uma mesa para nós. E aí, falando sobre o que o pastor estava falando, concluindo, eu até coloquei uma imagem aqui, que a religião ela não é só o conhecimento doutrinário, mas ela também é a sabedoria nascida da experiência pessoal. E é o que está faltando nas pessoas, a experiência pessoal. Por isso que a gente tem os desafios de ir, o desafio de batizar, o desafio de ensinar, de discipular, porque as pessoas precisam ter experiência pessoal com Jesus. Quando ele chamou os discípulos para ele investir o tempo para ensiná-los, que foi o modelo mais de ensino para a gente, que é o exemplo. Jesus chamava e o quê? Fazia as coisas acontecer. Então, a gente tem que chamar as pessoas para perto da gente, pegar na mão realmente e ensinar. E ensinar. Por isso que quando alguém chega aqui na igreja, a gente já fala assim, senta aqui do meu lado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... E já começa a integrar a pessoa dentro da igreja nos compromissos. Não é assim que a gente faz? Quando alguém chega? Quarta-feira tem culto, sexta-feira tem o FEBRAC, sábado tem JUBRAC, domingo de manhã tem BD. A gente vai incluindo a pessoa nos compromissos para que ela se envolva com a gente e tenha a sua própria experiência pessoal. Porque é muito desafiador todas essas etapas a gente tem que fazer com a pessoa. Mas ela precisa também ter a própria experiência pessoal, porque o Senhor já prometeu que Ele vai estar com a gente até o fim dos tempos. Em João 20, no 30, a gente vai ver assim, e no 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Lembra que a gente fala assim que com Cristo realmente é viver, não é sobreviver? Sobreviver é diferente de a gente viver. Que ele fala o quê? Quem perder essa vida aqui? E o que é a vida eterna? Que a gente aprendeu? É conhecê-lo. E aí, se você pensar assim, a vida eterna é conhecê-lo pessoalmente. É participar da mesa pessoalmente. Então, o que a gente fala, quando a gente fala da dádiva da presença, é a experiência pessoal. É eu lembrar que assim, o Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas, mas as que estão escritas servem para me lembrar que Ele está cumprindo sua promessa. O que está acontecendo nesses dias, Ele está cumprindo sua promessa. Amém? E aí, melhorou? Ele está cumprindo sua promessa. Quando alguém fala assim para você, tá tudo bem? Você fala, melhorei. No sentido de orei. Vocês entenderam? Então, na verdade, assim, não coloquei ali. Mas a gente precisa melhorar. Com foco no orar. Relacionamento, presença, experiência pessoal. Além de eu ter a experiência aqui na unidade, no corpo, eu preciso ter experiência pessoal. Jesus vai me chamar. Jesus vai investir tempo em mim. Jesus vai me enviar para eu frutificar. Mas quando eu frutificar, outra pessoa precisa começar o processo também. E eu volto no meu outro processo. Eu já discipulei alguém e enviei, agora eu preciso frutificar de novo e fazer outra pessoa iniciar o processo. Eu não posso parar, o processo é constante, lembra? É muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Nenhuma dúvida? Então vamos concluir? Esse é o Russell Shedd. O Russell Shedd, ele tem uma frase interessante, eu já vou colocar ali, mas a revista ela coloca assim, enquanto não houver pessoas cheias do Espírito Santo e comprometidas com o propósito divino de salvação, nenhum método será eficaz. Que é o que a gente está falando aqui.
Eu preciso ter experiência pessoal. Eu preciso aprender para depois ensinar. E aí o Russell Shedd ele vai falar assim: se Deus não fosse santo, não haveria qualquer necessidade de evangelizar. Isso significa que eu preciso andar em santidade. O relacionamento com Deus ele é muito importante, ele é extremamente importante. Porque só a partir do meu relacionamento com Deus, agora a gente vai voltar rapidinho na aula toda. Só a partir do meu relacionamento com Deus, eu vou conseguir cumprir meu desafio de ir, que as pessoas abrirem os olhos e enxergarem em mim a luz de Cristo. Lembra de Moisés quando descia do monte? O rosto dele brilhava? Então eu preciso chegar num nível assim, que meu rosto vai brilhar para as pessoas perceberem essa luz. Então é o desafio de ir. E depois eu tenho o desafio de batizar, que é o quê? É eu ensinar para as pessoas que elas precisam estar integradas no corpo. E depois eu tenho o desafio de ensinar aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho aprendido. E o discipular, vamos na prática agora. Eu vou te enviar na prática, vamos participar do evangelismo. Nem que for para entregar uma água lá no semáforo, mas vamos fazer alguma coisa. A igreja tem que se movimentar. Porque se Deus não fosse santo, a gente não precisava evangelizar. Mas Ele é. Então a gente precisa cumprir o ir. E depois os outros desafios a gente vai conseguindo mais facilmente. Por quê? Só de ter a dádiva da presença, a gente consegue fazer coisas grandiosas. Amém? Irmãos, então essa foi a nossa aula. A próxima aula a gente vai falar sobre discipulado nos evangelhos. Vai ser a parte 1. E a Bíblia importa? Crescer espiritualmente importa? Conhecer a Deus importa? Claro, é a vida eterna. É a vida eterna. E quem não quer a vida eterna, né? E é isso aí. E hoje à noite nós temos o culto de domingo às 7 horas, culto da família, culto do amigo. Traga alguém que você vê que precisa ser discipulado, precisa ser acompanhado por nós. Faça o convite para quantas pessoas você puder. Compartilha lá a imagem do que nós estamos compartilhando todos os dias da igreja, que é uma forma de começar. Amém? Então vamos nos colocar de pé para a gente agradecer e já orar pelo café. Vem cá, ô presbítero, fazer essa oração. Vamos agradecer, estenda as tuas mãos também já sobre a mesa do café, amém? Te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor, esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui para aprender, ó Deus Pai, da Tua palavra, Senhor Deus Pai, e tudo aquilo que foi ensinado, Senhor, vem permanecer, ó Senhor Deus Pai, na tábua do nosso coração, ó Senhor, e que nós possamos, ó Senhor, frutificar, nós possamos praticar aquilo que foi ensinado, aquilo que o Senhor nos ensinou, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que aqui esteve, Senhor Deus Pai, muitas vezes renunciando ao seu sono, Senhor Deus Pai, renunciando ao descanso para estarmos aqui, Senhor Deus Pai, oferecendo o nosso melhor para Ti, Senhor Deus Pai. Estendemos, Senhor Deus Pai, abençoa a nossa mesa do café, Senhor Deus Pai, cada um que trouxe ali, que cooperou, abençoa a vida de cada um, Senhor Deus Pai, te agradecemos, leva cada um para os seus lares, e se o Senhor se permitir, à noite, Senhor, logo mais estaremos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome, te agradecemos. Amém.